Mateus capítulo 19 é a nossa meditação desse dia, dessa manhã, dessa tarde ou noite, quando você estiver aí fazendo o teu devocional. Esse capítulo é um trecho do registro feito por Mateus, em que ele reúne 3 pequenas narrativas a respeito da vida de Jesus. Uma delas é o diálogo, a discussão de Jesus com alguns fariseus, que está do versículo 1 até o versículo 12, quando eles perguntam para Jesus, tentando colocá-lo em uma sinuca, tentando envolvê-lo numa discussão teológica em que Jesus acabaria ou poderia acabar apoiando ao grupo A ou ao grupo B da tradição religiosa daqueles homens. Mas a resposta que Jesus dá aqui eu acho muito maravilhosa. Especificamente aqui nessa questão do divórcio, que é o tema que eles perguntam a Jesus, se é lícito ou não o homem se divorciar, e aqui entrariam tantas outras perguntas, né? Se ele poderia se recasar, todas as perguntas que nós temos hoje e nós fazemos hoje, que são perguntas lícitas, é um tema que realmente a gente precisa muito na igreja pensar, refletir. Nós precisamos realmente ter e saber como ajudar pessoas que passam por esse dilema. Só que na hora que os fariseus, os líderes religiosos, perguntam isso a Jesus, Mateus deixa claro que eles se aproximaram dele, no verso 3, para pô-lo à prova. Não é porque eles estavam preocupados com a vida daquelas pessoas que se envolvessem num divórcio, com a vida do homem, com a vida da mulher, com os traumas, com as questões. Não é porque eles estivessem amando aquelas pessoas e queriam que Jesus lhes ensinasse como agir e como tratar daquelas questões de família, como restaurar a família. Essa devia ser a nossa motivação quando olhamos para esse episódio. Às vezes nós, como discípulos de Jesus, aprendemos até com a atitude errada e negativa daquelas pessoas que estavam se relacionando com Jesus. Aprendemos como que um discípulo deveria agir ou como que um discípulo não deveria agir. Nesse caso aqui, esses fariseus nos mostram que não é assim que a gente deveria tratar esse caso do divórcio, das questões familiares. E aqui eu penso que nós poderíamos incluir tantas questões que tratam de família também. Questões como o aborto, caso que nós vimos há pouco tempo acontecendo no nosso país, no nosso meio. Casos como o adultério, como a separação, o recasamento, problema de pais com filhos. Como discípulos de Jesus, nós deveríamos nos importar com as pessoas. E esses homens eram legalistas, esses homens pensavam primeiro no cumprimento de tradições, interpretavam tudo conforme as suas tradições e não conforme o amor, a graça, a vida que Jesus queria que eles interpretassem. O interessante disso tudo, nós poderíamos, inclusive, em outra oportunidade, refletir sobre essas questões do divórcio, do recasamento. Nós devíamos sim estudar como igreja essas coisas e ter uma opinião definida, porque isso tem a ver com a vida das pessoas, não por legalismo, não para impor uma doutrina, mas por amor às pessoas. Mas nesse tempo de meditação breve, eu queria apenas ressaltar isso, que nós deveríamos fazer isso por amor e não por legalismo. Imagine, por exemplo, se Jesus, ou se aqueles homens pensassem que a questão do adultério podia condenar eles mesmos. Afinal de contas, Jesus diz lá no capítulo 5, você lembra, naquele chamado Sermão do Monte, que se um homem olhar para uma mulher ou vice-versa com intenção, desejo impuro no seu coração, ele já cometeu adultério com ela. Então será que nós poderíamos, se fôssemos legalistas, pensar isso? Será que seria motivo para você se separar da tua esposa, do teu esposo, porque você já cometeu adultério em pensamento? Veja como é sério, como nós temos que tomar cuidado quando nós agimos primeiro pelo legalismo e não pelo amor. Nós acabamos interpretando errado as Escrituras e tendo alguns problemas. Para encerrar esse nosso tempo aqui, Jesus também fala a respeito das crianças e ele fala da narrativa do jovem rico. Eu queria apenas fazer
uma pequena observação antes de nós encerrarmos sobre o jovem rico. Há um tempo atrás eu relia esse texto de Mateus, e eu me perguntei algo interessante. Esse jovem chega para Jesus e fala: o que eu vou fazer de bom para herdar a vida eterna? Parece que ele não tinha entendido bem que a vida eterna não se herda por algo de bom que se faz, mas a vida eterna se herda por ele entender que o Messias estava ali, que Deus era fiel às suas promessas. Nós também precisamos atentar para isso. Mas outra coisa interessante é que Jesus responde a pergunta dele dizendo que ele devia honrar os mandamentos para que Jesus conduzisse aquele homem a um ponto que ele queria, a sabedoria de Jesus. E aquele jovem diz: mas eu tenho observado quais mandamentos? Eu tenho observado todos eles. E Jesus citou alguns daqueles resumos da lei que há em Êxodo capítulo 20. E Jesus disse: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E aquele jovem respondeu: mas como eu disse agora há pouco, ele falou: eu tenho feito essas coisas. Interessante que eu notei aqui, eu queria encerrar compartilhando com você, dizendo essa impressão do meu coração que eu nunca tinha notado, é que Jesus, quando vai citar os exemplos de mandamentos para que esse jovem pudesse avaliar, ele não começa pelos primeiros da lista de Êxodo 20, ele não começa dizendo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Ele não começa dizendo esses mandamentos que tinham a ver com a relação da pessoa com Deus. Ele começa do meio dos mandamentos para frente, que diziam do relacionamento nosso com o próximo. Mas na verdade Jesus diz isso porque Jesus precisava ensinar uma grande lição para aquele jovem. E essa lição está quando ele diz para ele: então vá, já que você tem feito todas essas coisas, vá, venda os teus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me, seja meu discípulo, siga-me. E você sabe, esse jovem se retirou triste, porque ele era dono de muita coisa, tinha muita riqueza. E os discípulos olham para aquilo e dizem: mas Senhor, se é assim, quem poderá ser salvo? O que Jesus ensina para aquele jovem é que aqueles primeiros mandamentos que ele não citou estão aqui incluídos. O que Jesus mostra, interessante, ele não citou aqueles primeiros mandamentos para ele obedecer: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas quando ele fala para aquele jovem: vende o que você tem e dá aos pobres, ele toca nesse ponto com eles, ele mostra para aquele jovem que aquele era um problema que ele tinha que vencer. Não era obedecer ou fazer coisas, mas ele precisava tratar com o coração dele, de dentro para fora. Ele começa o diálogo dele com Jesus dizendo: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E Jesus mostra para ele que era preciso, antes de mais nada, ele amar a Deus acima de todas as coisas, não ter outros deuses, não fazer para ele idolatria. E é o que esse jovem estava fazendo. Por isso Jesus não começa aquela relação de mandamentos pelo primeiro. Ele começa pelos de relacionamento pessoal, mas depois ele toca no primeiro, quando ele diz àquele jovem: vende o que você tem, dá aos pobres. Aquele jovem deveria ter descoberto que ele tinha uma grande idolatria no coração dele. E que ele não tinha Deus como o maior dos amores e a prioridade máxima. E ele talvez não fizesse imagens de escultura, mas ele tinha valores dentro dele que estavam acima do reino de Deus e de Cristo, que ele queria, que deveria tanto seguir, que estava ali na frente dele. Que Deus nos ajude a olhar assim como discípulos de Jesus, aprendendo como nós não deveríamos fazer, também como nós deveríamos fazer, através desses dois exemplos, dos fariseus e através desse exemplo do jovem rico. Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê um bom dia, que Deus te dê uma boa noite, e que Deus nos faça crescer como discípulos dele no seu reino. Graça e paz.